Pergunta 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava os que de nada precisavam? Entre outras palavras, essa parte aqui ele está dizendo o seguinte: imagina se as oferendas, não é, para, por exemplo, matar a fome de uma pessoa, a gente fala assim: olha, Deus, eu estou oferecendo isso aqui para o Senhor, na forma de eu matar a fome dessa pessoa, né? Eu sacrifico o animal, faço uma comida com ele e mato a fome de um outro ser, de um ser humano, né, que esteja com fome. Não será isso agradável a Deus? Porque aí você torna o sacrifício útil. E aí ele continua: não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede da terra, que Deus nos concede na terra, então sacrificando as coisas aos pobres, consagrando elas a Deus, será que não seria uma coisa legal? Não seria algo interessante? E aí os espíritos respondem: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo, qual é? Consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Então, os espíritos não estão dizendo assim: olha, as missas, né, os cultos ou qualquer outra cerimônia não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ele não desaprova, Deus não desaprova isso. E aí ele continua dizendo: muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Então, apesar de Deus não desaprovar essas cerimônias, a gente percebe que o dinheiro que a gente gasta para fazer isso tudo poderia ser empregado melhor, né? Bom, Deus ama a simplicidade em tudo. Então, quanto mais simples forem as coisas, melhor, ok? O homem que se atém às exterioridades e não ao coração, ou seja, o homem que se preocupa com as coisas de fora, com as aparências, e não com o que tem por dentro, é um espírito de vistas acanhadas, é um espírito inferior, é um espírito que não enxerga muito além da matéria, tá? Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, pense melhor, reflita e veja se Deus se importa mais com a forma que a gente faz as coisas ou com a intenção que a gente faz as coisas, né? O que vale para Deus é a intenção, ok?